Olá! As minhas primeiras práticas de oratória começaram aqui, em Rosário do Sul. E a minha motivação foi agradar meu pai. É a velha história do professor de oratória, do profissional de voz. Eu era super tímida. Não consegui nem frequentar o jardim de infância, com os desafios mesmo que eu tinha de interagir com a turma da escola, com os amigos. Era uma timidez bem envergonhada. E meu pai teve uma ideia desde os meus 3 anos de me puxar, de me motivar pelo caminho da exibição. Então, ele já treinava comigo desde os 3 anos de idade a declamar para as visitas. Eu declamava Camões e ele ficava muito orgulhoso, super feliz. Então eu me acostumei com o aplauso desde pequena. O aplauso e o olhar do meu pai, aqui em Rosário do Sul. E aí a gente foi para o caminho do leilão de gado, que foi outro desafio muito grande. E um dia, com 18 anos, o meu pai disse, pega o martelo. E eu, uma menina aqui no meio rural, bem masculino e muitas vezes machista. Eu disse, pai, como que eu vou fazer isso? Me diz como eu faço, como assim de repente? E ele disse, vai e faz, vai fazendo, você sempre me viu fazer. Eu trago essas mensagens dele, esses ensinos para a minha vida, né? Vai e faz. Quando a gente trabalha as 7 chaves da oratória, do voz e oratória, a nossa primeira chave é a da confiança, que é essa comunicação intrapessoal, do orador com ele mesmo. E uma das grandes estratégias ou macetes que a gente fala para o orador é vai fazendo, vai treinando, aproveita o ambiente acolhedor da turma, do estudo e vai na prática, vai tendo essa intimidade. A intimidade com formato nos ajuda muito. Outra questão que a gente vê que ajuda muito na nossa confiança, ou então na nossa motivação, ou pelo menos na nossa coragem de ir lá e fazer ou começar a fazer, é acreditar mesmo, tomar consciência da utilidade do nosso discurso, da utilidade da nossa ideia. Ter essa consciência que a nossa ideia vai, pelo menos, chacoalhar a pessoa que está nos escutando, que vai acrescentar algo na sua vida, que pelo menos vai mudar a sua forma de ver alguma coisa, que vai preencher alguma lacuna de conhecimento que tem, que vai trazer uma visão diferente ou criativa que é só sua. Então, nessa primeira chave da confiança, é uma escuta, mas uma escuta ainda que não é do outro, é uma escuta nossa, de enxergar o nosso propósito, a utilidade do nosso discurso, das nossas palavras, dessa ideia que a gente traz, e aí sim escutando o outro para interagir, né, para trazer essa troca. Isso é bem importante para a gente. O nosso método das 7 chaves de oratória, como eu disse, a primeira chave é da confiança, comunicação intrapessoal, que em relação à oratória, essa confiança é uma confiança bem específica do orador com ele mesmo, da autoimagem que ele tem como orador. É uma comunicação intrapessoal no sentido desse ajuste de autoimagem como palestrante, como comunicador. Às vezes a gente gosta de se lembrar nos primórdios, assim, esse ser humano ancestral que um dia estava andando por aí e vê a sua imagem refletida ali num lago, quem sabe, e olha para aquela imagem e no início ele nem se dá conta que é ele pode pensar que é um bicho, uma fera, um agressor, e aí ele continua olhando, e quem sabe ele se dá conta que é ele. E ele vai se dando conta que é ele, e a gente faz um convite, muitas vezes para os nossos alunos virtuais que estão no Zoom, alguma plataforma, que se olhe. Que se olhe um pouco, ou no espelho de casa, ou nesse momento mesmo online, na sua tela, e observe, pelo menos a sua fisionomia, de que jeito você se expressa com a sua sobrancelha, que maneira tem o seu olhar
de expressar as suas ideias e as suas palavras? Como você faz com a boca, com a articulação, quem sabe com as mãos? Que jeito tem o seu sorriso, a sua expressividade? Começar a ter contato com a nossa autoimagem como comunicadores que somos nas mais diversas situações. Então, esse ajuste da autoimagem é importante para a gente nessa chave da confiança. A prática para ter intimidade com o processo é vai fazendo, aceite os convites, mais do que isso, busque essa oportunidade, se convide, encontre uma oportunidade que o seu tema seja oportuno e ofereça. Confie na utilidade do que você faz. Eu passei por um momento há pouco da passagem do meu pai. E aí, de pronto, eu pensei, nossa, aquela motivação do orgulho dele, do aplauso, dessa menina que declamava Camões, que foi a primeira mulher no Brasil a ser leiloeira, que fez o direito também por causa dele e que virou uma professora de oratória, uma fonoaudióloga especialista em voz. Tinha muita motivação pelo aplauso dele. Quando eu postava nas mídias, tinha um aplauso, o olhar. Quando eu tive a oportunidade de ministrar palestras e cursos que ele presenciou, aquele olhar dele me aprovando, eu nunca vou esquecer. E eu sabia que algo que eu registrasse, ele veria, como ele já teve em cursos meus várias vezes. E aí eu me deparei com esse desafio de autoimagem como comunicador, ou de confiança, ou de automotivação como comunicador e como profissional, que me deu vontade. Ou pelo menos me deu vontade de parar, ou pelo menos preguiça de continuar. Se a minha motivação inicial foi o olhar do meu pai, que eu não tenho mais presencial, embora que eu acredite, ele continua comigo e continua dentro de mim, mas eu não enxergava mais esse aplauso presencial do meu pai. O que me motivou, eu digo para vocês, foi a utilidade. Foram os meus alunos que buscavam a continuidade, que me diziam, olha quanto eu desenvolvi, olha o que eu sou hoje, olha como eu cheguei, olha como eu estou hoje, olha como a gente precisa de você. Olha como isso é útil, como esse trabalho nos ajuda, como eu coloquei a minha voz para fora, como ela melhorou, como eu tenho um propósito de discurso, uma estrutura, uma fala estruturada hoje, como eu consigo me colocar, como eu parei de dizer não para as oportunidades de expressividade. Esse caminho da utilidade é uma motivação que eu trago hoje e, claro, com a memória do meu pai. Porém, esse caminho da utilidade não serve só para oratória, para a vida, né? Quando a gente encontra um legado e compartilha ele com as pessoas, é uma grande receita, inclusive de felicidade, em várias áreas da arte, da psicologia, várias ciências. A humanidade já sabe disso. Quando a gente encontra um legado que vai além da nossa existência, a gente tem uma grande receita de felicidade, de automotivação. Quando a gente percebe assim, o que a gente é, o nosso propósito, a gente já se escutou, escuta um pouco de que maneira vai chegar no outro, isso que a gente descobriu. E aí, quando a gente encontra esse propósito, tem essa clareza de escolha dessas palavras com objetividade, com alta performance, com uma forma bacana, com essa ideia que chacoalha e que move. E aí, quando a gente consegue compartilhar isso para as pessoas e traz para o coletivo, a gente sai daquele ego que nos tortura e traz vergonha, nos apequena, e vai para essa felicidade que a comunicação nos traz, de compartilhar essa ideia, que vale a pena mesmo, como diz o TED Talks, e que é uma ideia só sua, uma pedra preciosa que vem da tua essência, assim como tua voz é única. Quando você encontra essa ideia com esse olhar corajoso que só você descobriu, que só você trouxe essa reflexão com essa narrativa, que na verdade é a superação da tua vida, com essa criatividade que você trouxe, aí você espalha e compartilha para o mundo. E aí você tem uma grande receita, não só de coragem para se expressar, não apenas da chave da confiança, mas de felicidade pela comunicação.